Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da QR Capital. Hoje recebendo a presença do professor Roberto Ellery e do Luiz Fernando Alves, do fundo gestor do Fundo Versa. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem? Beleza. Maravilha. Aproveitando que a gente está numa semana histórica, que finalmente essa semana chegou, né? A semana do envio da reforma tributária, no caso. Eu queria que vocês comentassem um pouco da primeira impressão a respeito dessa reforma, porque aparentemente ela não teve nada de extraordinário, apesar de ter demorado pelo menos 18 meses para ser enviada, né? 17, 18 meses para ser enviada. É isso, né? Eu acho que você encaminhou bem a discussão. É uma coisa que podia ter sido feita logo no começo. Juntar o PIS e o COFINS é uma coisa que há muito tempo se fala. Não tem grandes desafios no Congresso, não exige reforma constitucional. Vai ter uma resistência do pessoal de serviço. Aliás, eu quero saber como é que o governo vai fechar essa equação. Provavelmente vai barganhar com a CPMF depois, que o pessoal de serviço quer. Mas para eles é uma pancada do jeito que está, mas eu imagino que já tem uma barganha. Agora, muito aquém do que se espera de uma reforma tributária. O próprio governo reconhece isso, mas aí vem a outra parte, agora é mais 15 dias, depois mais um mês, eu não sei quanto tempo. Agora, vai na direção correta, unificar imposto, simplificar imposto, tudo isso, a direção é boa. Agora, insisto, eu duvido que passe desse jeito, principalmente por causa do pessoal de serviço. Vai ser difícil acreditar que eles vão comprar a CPMF, que ainda vai ser muito complicado, e já aceitar essa agora. Demorou, foi menos do que eu imaginado, mas, bom, pelo menos tem alguma coisa, embora eu reconheça que bem frustrante. Eu acho que a marca desse governo é isso, né, professor? O governo caminha na direção certa, mas na velocidade errada, né? Quer dizer, isso. As reformas como um todo têm sido muito aquém do que o pessoal esperava no início do mandato, né? E a reforma tributária está nesse mesmo caminho, né? Realmente, o que veio hoje não foi quase nada, né? Eu acho que é aquela coisa, né? Para você começar experimentando ali como é que está o apoio, a base e tudo mais, para ver se ganha atração, mas realmente, por enquanto, pouca coisa, né? Pouca coisa. Isso é um problema mesmo do governo. E pior que, às vezes, de vez em quando, eles estão dando um passo na direção errada, como essa discussão de CPMF que eles insistem. Mas vamos ver como é que anda isso. Mas você falou um negócio agora interessante, Luiz, que é um governo numa direção certa com uma velocidade errada. Por outro lado, sei que você trabalha como gestor e acompanha outros gestores também. Eu acho que essa empolgação da Faria Lima, pelo menos com o Paulo Guedes em si, é um negócio bastante marcante, né? Eu queria que você comentasse um pouco de como é que você vê esse impacto da política em si no mercado, se não há um exagero até de empolgação, já que esse ritmo não é exatamente bom, não é um ritmo adequado. Então, eu acho que, na verdade, o problema era tão grande e tão fácil de resolver, de certa forma, né? Coisas tão óbvias que precisavam ser feitas para melhorar o ambiente macro, a ordenação macroeconômica do país, que o pouco que foi feito já teve muito impacto, né? Então, acho que assim, o que ficou claro para a gente nessa pandemia é que a economia pré-pandemia vinha acelerando muito, vinha crescendo realmente assim, e aí a gente indo para o micro, né, conversando com as empresas, todos os setores, as empresas estavam muito fortes, entendeu? Então, assim, varejista que não vendia há muito tempo batendo recorde de venda, construtora lançando e vendendo em um final de semana, aquela coisa que a gente viu a última vez lá em 2006, 2007, todos os setores, impressionante, assim, siderúrgicas voltando a vender, eletroeletrônico acelerando, tudo melhorando. Então, eu acho que isso já é fruto dessa ordenação, vamos dizer, na direção correta, né? Eu acho que o que acontece é que a gente já poderia, esse crescimento que estava vindo logo antes da pandemia já poderia ter vindo antes, se você já tivesse tido umas reformas um pouco mais rápidas. Mas eu acho que a empolgação da Faria Lima é com esses números, entendeu? É com esse número do PIB que vinha acelerando, com os números de vendas no varejo acelerando, produção industrial, formação bruta de capital fixo, quer dizer, tudo estava melhorando, né? Agora, no Brasil a gente tem essa sina de que todas as vezes que a gente começa a melhorar, tem um problema político no meio para atrapalhar, né? E aí a pandemia criou esse problema político,
que vinha, na verdade, vinha menos, né? E aí piorou tudo de novo, politizaram a doença, começou de novo o embate governo com oposição, e aí, apesar de nesse caso, vamos dizer ali, o grupo da Câmara, do Senado, lá do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, apesar de que nesse caso eles estão mostrando bastante pragmatismo, né? Quer dizer, eles têm sempre falado também na direção correta, várias vezes até botando panos quentes. Apesar disso, a falta de coesão atrapalha o andamento das coisas, né? Então, eu acho que é nesse sentido que fica tudo mais difícil. Mas a empolgação é com esses números que vinham aparecendo. Tá? Eu acho que isso é por aí. Eu não sei se o professor Roberto Heller concorda exatamente com Deixa eu provocar um pouquinho, só para a gente quebrar o gelo. É bom que a gente se diverte um pouco. É sempre bom que essas conversas fiquem animadas. Assim, definitivamente, dado o que tinha antes, principalmente até 2015, lá com a confusão que a Dilma estava fazendo, é uma melhora indiscutível, né? Começa com Temer, começa a dar uma arrumada de casa, o Banco Central recupera uma credibilidade que ele estava perdendo numa velocidade gigantesca, o discurso passa a fazer sentido. O discurso do Guedes, por mais que a gente possa ter uma crítica pontual, é um discurso que faz sentido, é um discurso de reformas, ele enxerga os problemas corretos, então, nessa parte eu concordo que anima. Agora, eu acho que o pessoal do mercado, às vezes, e aqui a provocação, eles têm um otimismo invejável, e é um otimismo mais ou menos como de botafoguense. Eu sou botafoguense, então não acredito. Sou botafoguense. Eu entendeu? também sou, cara. Então somos dois. Então, eu acho que o botafoguense e o pessoal do mercado, eles têm uma sigla em comum, que é ter uma fama terrível de pessimista, mas na verdade ser absolutamente otimista, porque se você não é otimista, você não torce pelo Botafogo, pô, não tem como. Qualquer pessoa que não seja essencialmente otimista não torce, você vai fazer outra coisa da vida do que torcer para o Botafogo. E às vezes eu acho que o mercado tem esse pecado. Eu gosto muito de provocar o pessoal de mercado, por exemplo, dizendo, historicamente, você pega projeção de crescimento em janeiro é maior do que o que acontece em dezembro, projeção de inflação é menor. Então, eles têm sempre esse otimismo. É bom que seja assim, não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas eu acredito que por mais que... Eu deixar bem claro que eu reconheço. O Paulo Guedes, na minha leitura, tem um discurso certo, apesar de às vezes desafinar, como no caso da CPMF que eu já falei. Mas a direção está certa, a gente percebe que o diagnóstico dele é muito parecido com o meu. Você pega os textos da SPE, essa discussão de uma alocação de capital que eles estão fazendo, facilitar, melhorar o ambiente de negócio. Eu acho que isso anima, mas tem muito problema para resolver. Nós estamos com um problema fiscal gigante, nós já estávamos com um problema fiscal gigante, nós conseguimos um déficit melhor em 2019, basicamente porque teve as concessões lá, as cessões onerosas, a parte do pré-sal, e isso deu uma aliviada, mas estruturalmente a dívida brasileira é muito alta para o país emergente, e o governo não conseguiu. O Paulo Guedes, ele faz umas promessas que talvez anime o mercado, funcione. Eu nunca fui de mercado, então eu sou um professor, né, que olho por outro ângulo. Mas assim, vou zerar o déficit, entendeu? Você não vai. Eu vou privatizar um primeiro ano. Não vai. No primeiro ano, não vai. E agora com o Covid, a coisa ficou pior. É claro que tinha que gastar, eu não estou dizendo que não tinha que gastar. Sempre que a gente fala isso, o pessoal diz, mas você queria matar o povo. Eu não quero matar ninguém, tá certo? Agora, independente do gasto ser legítimo ou não, o impacto fiscal existe. E nós vamos sair dessa crise com um desafio gigantesco do ponto de vista fiscal. Como é que a gente vai conseguir viver com tudo isso? Uma dívida que já passa de 100% do PIB. Eu não sei quanto tempo o Banco Central consegue segurar a taxa de juros no patamar que ela está. Então, você quer dizer, assim, é bom que tenha esse otimismo. Eu acho legal o mercado recuperando, passou de 100 mil pontos. Joia, isso. Agora, tem que tomar cuidado para não ter um excesso de otimismo. E reconheço, o mercado sempre é acusado de pessimista, por isso que eu brinquei com o Botafogo, né? Porque o botafoguense tem fama de pessimista. Aí você diz, mas não pode, porque se for... Mesma coisa os caras, se eles fossem pessimistas mesmo, eles estavam em Wall Street, não estavam aqui no Brasil, porque no fundo eles estão acreditando. Mas, professor, Posso falar? Eu vou até concordar vou concordar com você, inclusive vou até contar que a minha experiência é muito ruim nesse sentido do que você falou, que a gente sempre compra esse otimismo no início do ano e sempre se ferra no meio do ano, quando começa as revisões para baixo. Inclusive, isso aconteceu nos últimos 2 anos, tá? E esse ano, quando começaram a sair os números de novembro e dezembro, que mostravam
um arrefecimento do crescimento, a gente falou, opa, vai acontecer de novo. E aí esse ano a gente botou o pé no freio, em janeiro, por causa disso. Só que depois a gente veio descobrir que esse ano estava fugindo a regra. Isso é que foi interessante, né? Que esse ano realmente estava acelerando. Mas eu concordo plenamente com você que, pô, é histórico esse otimismo de início de ano. E no lucro das empresas é a mesma coisa. Assim, a galera começa projetando um lucro e ao longo do ano vai revisando o lucro para baixo. Eu acho que a grande diferença aqui, pelo menos até o que ficava, era que esse ano esse shape estava diferente. Agora, você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é a discussão que a gente tem muito lá dentro da Versa, que é a forma como a gente está saindo da crise. E aí eu concordo com você que a gente vai sair com o endividamento muito mais alto, né, passando 100% do PIB, só que pela primeira vez na história, a gente vai sair com uma taxa de juro real próxima de zero e com déficit em conta corrente zerado, sem inflação. Essa combinação, aí eu queria te fazer essa pergunta, essa combinação não permite a gente, mesmo sendo um país desenvolvido, mesmo tendo todos os problemas e tal, mas não permite a gente ter um endividamento de equilíbrio mais alto do que a gente tinha? Porque essa que é a provocação que eu estou fazendo. O que eu achei, o que eu acho que aconteceu nessa crise foi uma jogada de mestre do Paulo Guedes com o Campos Neto, que foi aproveitar o buraco que teve na inflação, dado que eles já estavam com credibilidade, que você falou no início da live, que se não tivesse credibilidade, até que nem aconteceu com a Dilma, mas como os caras estão com credibilidade, eles aproveitaram o buraco na inflação para cortar os juros e deixar o câmbio subir. Esse rally do dólar, que eu sou, inclusive, das vozes que fica falando, pô, esses caras estão loucos, mas esse rally do dólar foi na melhor hora do mundo, né? Porque foi justamente na hora onde você não tem o pass-through porque você não tem a demanda. Só que aí tem toda aquela discussão e quando a demanda retomar, você não vai ter o pass-through? Inclusive o Ilan tem sido bastante vocal nisso, né? Nas lives que ele faz, ele sempre fala, olha, cuidado, porque o pass-through é dinâmico, o pass-through não é uma variável estável, tal, não sei o quê. Mas aí essa que é a provocação que eu queria te fazer. Se o Brasil conseguir manter a inflação controlada, a gente não consegue ter um endividamento mais alto estruturalmente? Ou seja, posto de outra forma, o problema do endividamento público não está resolvido? Aí é que está. A primeira parte eu concordo. Se a gente conseguisse manter a inflação sob controle com essa taxa de juros, a questão da dívida ficava bem menos grave. Embora continue uma questão. Se você pegar emergente, volta a dizer, mesmo emergente com taxa de juros mais baixa, você não vê esse padrão de 100% de dívida. Quem tem Sri Lanka, eu acho que tem, a Sérvia tem alguma coisa assim, mas é muito pouco. O padrão mesmo da América Latina é bem abaixo disso. Então, não está resolvido. Agora, a grande dúvida é até que ponto nós vamos conseguir segurar essa taxa com a inflação baixa, com a inflação controlada. E essa é uma dúvida. Olha, é muito difícil responder, as pessoas às vezes cobram. Você disse que vai ter e não teve. Estritamente falando, quando você tem uma moeda como a nossa, o governo emite, fiduciária, quem dá o lastro da moeda é a política fiscal. Você precisa de uma política fiscal que as pessoas acreditem nessa política fiscal. Exatamente. E é muito difícil dizer por que as pessoas acreditam ou não na política fiscal. Então, claro que o fato de ter uma equipe econômica que tem uma credibilidade no mercado, de ter um cara como Paulo Guedes lá, que a gente sabe que não é um maluco, que vai querer sair gastando feito doido, isso dá credibilidade. Mas isso sozinho não resolve. Então, o que vai ter que olhar com muito cuidado é, primeiro, como é que vai ser o comportamento da inflação na retomada. O que me preocupa um pouco, eu sei que esse fenômeno não é novo, mas ele está ficando muito forte, que é o preço ao atacado subindo bem mais que o preço ao consumidor. O GPM, que tem um peso aí de IPA, né, ele está com prévia de 2% no mês. É muita coisa. Até que ponto o pessoal do atacado segura essa pancada? Porque o que está acontecendo é que o preço do dólar foi quase todo o pessoal de atacado. Ora, claro que no meio desse caos é difícil repassar. A óleo alimento está repassando, o alimento está rodando alto. Claro que outros não, e aí muita pandemia. E aí minha preocupação é o seguinte, se começar a ter uma pressão inflacionária, como é que o Banco Central responde? Porque com a dívida tão alta, se o Banco Central responder com juros muito altos, pode agravar o lado fiscal. Por outro lado, se o Banco Central não responder, mesmo o pessoal de mercado, você sabe mais do que eu, como eu digo, eu sou professor, eu só converso com o pessoal de mercado, mas eu não estou lá dentro. Mas eu acho que se o Banco Central começar a tolerar uma pressão de inflação,
ele pode se comprometer, apesar de, volto a dizer, é óbvia a qualidade da equipe do Banco Central. Diferente de outras épocas onde a gente tinha dúvidas se o Banco Central de fato tinha autonomia. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que mesmo um cara muito bom, ninguém é milagreiro, né? Então, eu acho que hoje a preocupação é como que o Banco Central vai reagir caso essa pressão apareça. Alguma pressão deve aparecer. O próprio fim da pandemia força esse efeito. E aí nós vamos esperar. Agora, é fundamental olhar para o lado fiscal. E aí me preocupa muito quando o governo, e aí eu acho que é para criticar mesmo, é como eu digo, eu reconheço todos os méritos, mas algumas coisas têm que ser criticadas. Para mim, o governo tentou furar o teto, agora no Fundeb. Isso é péssimo, porque o teto não é para ficar fazendo isso. Aí hoje está no Estadão uma reportagem com o ministro Marinho querendo créditos especiais para financiar investimento. Isso é basicamente furar o teto, você vai tirar investimento do teto. Então, aí está um nó, porque se o governo quer mexer no teto, eu não acho que é hora não, viu? Eu acho que o teto, com todos os problemas, ele funciona. Mas se faz isso de forma clara, qual a regra que vai ficar? Porque nós temos uma regra de superávit que ninguém obedece. Sempre muda, chuta o balde. A gente tem uma regra de ouro que também ninguém obedece. Agora vamos ter um teto que não obedece? Quer dizer, é muito ruim. Então eu acho que está tudo em jogo, a bola está rolando, é difícil dizer o que vai acontecer, mas tem um sinal amarelo aí para mim, um sinal perigoso. E não é uma história nova, né? Eu lembro que no final de 2011 e 2012, o Manteiga também estava enviando ao Congresso uma ideia de tirar investimento, de abater investimento de superávit primário, né? Considerar, fazer malabarismo para dizer, não, estamos mantendo aqui o superávit primário porque, enfim, investimento é gasto à vida, enfim, esses malabarismos do governo da Dilma em especial, né? Mas isso, vocês tocaram bastante no assunto, mas eu queria entender porque acho que você chegou a recomendar, por exemplo, investir em lajes corporativas, né, Luiz? Recentemente. Recomendei, não que eu não posso recomendar, né? Eu comentei que a gente está investido em laje corporativa no fundo. E o IGPM é interessante para quem está investindo nesse setor, por exemplo, né? Então, eu imagino que você deva estar um pouco mais de olho nessa parte, já que o IGPM regula o setor de aluguéis, por exemplo, né? Essa ideia de que o Focus levantou, salvo engano, segunda-feira, de que a gente tem uma expectativa de uma taxa de juros de 2,5% no ano que vem e uma inflação de 3%. Isso é juro real negativo, né? Até que ponto essa inflação vai, de fato, ficar controlada no Brasil? Essa é a pergunta de $1 milhão, inclusive, até aproveitando o gancho, tem a discussão muito grande do hiato, né, professor? Porque a inflação persistente no Brasil, historicamente, é a inflação de serviços, né? O resto chacoalha, volta e tal, mas é justamente a inflação de serviços que acompanha o enriquecimento do povo, né? Quer dizer, aquela inflação que vem porque a renda per capita está aumentando. E aí essa inflação de serviços caiu muito porque você teve um aumento do desemprego brutal, e aí fala-se muito que está tudo tranquilo porque o hiato é muito grande, né? Falava-se isso antes da pandemia e agora fala-se depois, né? E aí tem muitas pessoas falando, gente, esse hiato não é real, esse hiato também é uma coisa dinâmica. Você acha que o hiato está grande, mas na verdade ele pode não estar. E até o Dalton no Bradesco escreveu, falando sobre investimentos no PIB, que é uma variável-chave para o PIB acelerar, e usando esse ponto também do hiato, que muita gente fala, o investimento não vai acelerar porque tem hiato, relativamente alto. Aí ele falou, olha, olhando para o passado, tiveram vezes que o hiato estava grande e o investimento acelerou. Por quê? Porque o hiato estava naquele setor que não era mais produtivo, naquele setor que não interessava mais. E os novos setores, esses estavam com a capacidade já tomadas e, por isso, veio a inflação dali. O que você acha, professor, dessa história toda do hiato aí? Eu acho que essa é uma das perguntas chaves para esse questionamento do Filipão aí, se a inflação volta ou não, né? Não, eu concordo. Assim, primeiro, só dizer o seguinte: previsão agora, eu sei que tem que fazer, principalmente quem está no mercado e quem está no governo. É dever de ofício. Se eu estivesse lá, eu estava fazendo também. Mas a gente tem que olhar com muito cuidado. O ambiente de incerteza é muito alto, está tendo mudança de regime,
Pega lá o que os caras... Qualquer desses macroeconomistas aí ganharam Nobel, Lucas, Prescott, todos eles vão dizer, cuidado com a econometria, principalmente quando tem mudança de regime. Então, eu sei que tem que fazer, não é uma crítica, só dizendo, eu sou professor, não preciso fazer. Se eu estivesse lá no mercado, trabalhando com o Luiz, ele ia dizer, olha, quero tua previsão, e lá vai eu fazer. Então, mas é um alerta. Em relação a essa questão do hiato, eu concordo muito com o que você disse agora, viu, Luiz? É um ponto que eu venho levantando há muitos anos, entendeu? As pessoas, às vezes, né, a medição de certas coisas é complicada. E, em particular, de hiato. O exemplo que eu sempre dou é, você faz um investimento ruim, um investimento que não tem espaço, é um projeto que não devia ter sido feito nunca, talvez uma refinaria que vai trabalhar com um custo operacional muito mais alto, fica mais barato importar, e isso é a realidade do Brasil. A Petrobras trabalha com refinaria com capacidade diminuída e importa. Isso não é hiato. Isso pode ser hiato do ponto de vista técnico, de engenheiro, dele dizer, olha, com esse capital instalado eu consigo aumentar a produção. Só que para um economista, o conceito de hiato é mais complicado. A pergunta é, dado o atual vetor de preços, vale a pena produzir? E aí tem muita coisa que não vale a pena produzir. E aí que nós estamos chamando de hiato, porque o cara pega lá, não, mas houve investimento, gerou essa capacidade produtiva. Então, eu acho que esse ponto é central. Eu tenho, há muitos anos, eu critico muito esse tipo de medição e essa questão do investimento, que é outra coisa que tem uma ideia, principalmente no setor público, de que investir é bom, ponto. Não é, investir pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. Qualquer pessoa que investe sabe disso. Se o investimento for ruim, você tem um problemão depois. Era melhor ter, sei lá, gastado dinheiro com consumo. Vai consumir, entendeu? E não ficar fazendo coisa que... Tinha uma piada antiga do Simonsen, atribuíam ao Simonsen, que o Simonsen dizia que tinha obra que era melhor pagar o 10% do cara e não fazer a obra. E isso continua verdade, entendeu? Paga o 10% do cara e não faz a obra, porque ela vai dar efeito ruim. Só que você faz, e chama isso de capacidade ociosa. Eu acho que um trabalho que eu tenho, tipo, quase 20 anos, é de 2000 e pouco, eu com Victor Gomes e a Mirta Bugarin, na revista Econometria, onde a gente já fala isso, olha, parte do investimento não vira capital no sentido de capital produtivo. E não era pouca coisa não, a gente estimava mais de 20%. Então, assim, essas medidas de ato eu sempre critico exatamente pelo que você disse. Eu disse, olha, tem que saber o que é capacidade ociosa. É o seguinte, naquele preço esse cara devia estar trabalhando e essa máquina devia estar sendo usada e não está. É muito difícil medir isso, e você acaba enxergando capacidade ociosa onde não é capacidade ociosa, é investimento ruim, e o ideal é que feche mesmo para poder liberar capital e trabalho para outras áreas. Então, na sua opinião, o hiato é menor do que a galera acha? Eu acho que o hiato é bem menor do que o pessoal acha. É a mesma coisa o desemprego. Tá? O pessoal toda a vida que fala, mas o desemprego, assim, qual é a taxa de desemprego natural do Brasil? Qual é a Nairu do Brasil? Aquela taxa de equilíbrio. Me responde. O cara não responde, porque é difícil de estimar. Mas se tu não tem esse número, como é que você pode falar de alto e baixo? A verdade é que 4%, como a gente viveu ali no começo da década, aquilo ali era incompatível com o Brasil. Aquilo ali é mais ou menos taxa de Estados Unidos, que é um mercado extremamente desregulado. Então, se a gente para pensar que a taxa de desemprego natural, aí desequilíbrio, tem a ver com regulação de mercado, a nossa é alta mesmo. Eu não sei quanto é, mas se alguém me disser que é 10, pode ser. Então, essas perguntas são importantes. Não dá para olhar a economia e dizer, eu fiz uma estimativa aqui de hiato, vai dizer, pera lá, como é que você estimou isso? Eu fiz uma estimativa de desemprego, pera lá, como é que você estimou isso? Essa ideia, que às vezes é muito fortalecida assim, tem um artigo do Prescott, que é um cara que tem prêmio Nobel, onde ele já chamava isso de mito monetário, essa ideia de que o nível de preço é contracíclico, né? Isso é cíclico, desculpe, isso é esquisito, não é bem assim, tá cheio de episódio de inflação dispara com a economia afundada. Nós temos um aqui em cima, na Venezuela, e temos um aqui embaixo na Argentina. Sabe, a Argentina está desemprego gigante, a economia está parada, então é mais complicado do que isso. E eu insisto, mais importante do que hiato, eu sei que alguns colegas ficam enfurecidos quando eu digo isso, é a credibilidade da política fiscal. Se a política fiscal perder credibilidade, você vai ver o problema com ou sem hiato. Aí vai, mas o problema é externo. Não é que é externo, é que é claro que na hora que derrete, o câmbio é um dos primeiros que reage. E aí a gente fica chamando de crise externa. Tudo bem, é porque ele é rápido para reagir, ele vai reagir antes de outras coisas. Mas o foco do governo tinha que ser, nessa parte, é o controle fiscal. E essa briga que está lá dentro preocupa.
essa briga aí do Marinho com os militares contra o Guedes, preocupa. Eu acho que talvez hoje o maior ativo do Guedes, a melhor coisa de ter o Guedes no governo, é que eu acho que nenhum outro economista conseguia segurar a pressão que deve estar vindo do resto do Planalto. O Guedes, por ter uma proximidade com o Bolsonaro, por ter participado da campanha, por ser um cara que tem um peso aí, ele tem mais força. Você bota um cara, pode até ser um cara que alguém goste mais do que o Paulo Guedes, mas duvido que consiga resistir à pressão, principalmente porque a gente sabe que militar gosta dessa história de investimento público, estatal, aumento para eles gostam disso, né? Cara, ele deve ser botafoguense, não é não? Porque, é bem capaz. Um otimista sofredor desse jeito... Ele continua acreditando, entendeu? Deve ser. Porra, deve ser fogão também. Existe uma pressão externa também que o Guedes sofre, né, por parte da mídia que associa o fato de ele estar no governo Bolsonaro. Seria muito complicado encontrar um outro servidor de carreira também. Você vê a própria reação à saída do Mansueto, né? Que é um cara que foi bastante atacado pelo fato de estar no governo Bolsonaro. Eu acho que isso seria a crise institucional maior de uma eventual saída do Guedes, né? O Guedes tem uma posição espetacular, todo mundo sabe que ele está ali porque ele quer, né? O Guedes é um cara que na hora que ele quiser ir embora, ele pede o chapéu, ele vai embora, ele não precisa nem ficar no Brasil. Ele vai embora, ele vai para o lugar que ele quiser do mundo, ele tem condição para isso. E isso realmente dá uma força pro político, pro ministro em relação aos políticos muito grande, né? Ele é um cara que banca o que ele disse. Só tchau é tchau. Então essa é a parte boa. A parte ruim é isso. Eu não sei se é culpa dele, ou se é o governo que é muito confuso, porque o governo é muito confuso, essas confusões do Bolsonaro. Eu acho que ele talvez ele se exponha demais. Eu brinco com meus amigos do governo, eu digo, cara, bota uma foto do Malan no gabinete do Guedes, para o Guedes olhar o Malan e lembrar, assim, o que a gente lembra do Malan dizendo? A gente não lembra do Malan dizendo nada, pô. Eu lembro de uma foto do Malan. Curiosamente, eu ia citar o Malan agora quando você falou de que é difícil calcular as coisas, né? E o Malan tinha uma frase que é, no Brasil... até o passado é incerto. O passado é incerto, é famoso. Mas eu não sei se ele falou quando era ministro ou depois, viu? Eu não sei se foi depois de ministro. Mas ainda assim são raros. Malan não fazia confusão, né? Eu acho que o Guedes talvez tivesse que se inspirar um pouco nesse lado do Malan. Mas é um pouco complicado partindo do princípio de que o governo não tem uma base política sólida como tinha o Fernando Henrique na época do Malan. É difícil, mas eu também não sei se ele vai conseguir construir essa base, ele não tem... Por isso que nessa parte eu entendo, assim, é um governo atípico, para não usar outra expressão, é muito, muito confuso, assim, articular esse governo. O pessoal lá do Congresso deve sofrer muito, porque os caras são muito doidos, assim, com todo respeito, assim, eu não quero entrar nessa briga, mas o cara é muito doido, A gente critica bastante o Guedes e essas promessas dele. O pessoal diz, inclusive, que se ele cobrasse por palestra já tinha zerado o déficit. A real é que tem 8 meses que ele enviou 3 PECs para o Congresso e elas ainda não saíram sequer da CCJ, do Senado, né? Então, o Congresso também está bem problemático nesse aspecto, né? Agora tem que ver a articulação, Felipe. PEC é muito assim. O Guedes mandou uma PEC em novembro, e na época ele achava que ia ser aprovado naquele ano. Até eu, que não conheço o Congresso, vi. Isso não existe, entendeu? Você não manda uma PEC em novembro para aprovar naquele ano. A PEC mexe com muita coisa, mexe com pacto fiscal, mexe com fundos. Então, eu não sei, é o que eu digo, é a articulação, eu não sei se é o Congresso, entendeu? Agora, a parte da crítica, eu acho, a minha posição, eu sou professor, eu sou um cara que está fora aí do mercado e do governo. Acho que a minha função é apontar problema. Eu tenho vários ex-alunos que estão no governo, ou mesmo na época do PT, sabe? O cara trabalhava com Manteiga, mas era meu amigo, foi meu aluno, o colega, eu sempre disse, vocês contratam marqueteiro para falar coisa boa, vocês têm grana para isso, o ministro fala na Globo News na hora que ele bem entende, entendeu? Então, eu acho que quem está fora, no meu caso, o outsider, a obrigação nossa é botar onde está o problema, não é ficar batendo palma e elogiando. Claro que reconhece os méritos, não tem problema nenhum, mas o foco da minha preocupação tem que ser dizer, olha, eu acho que aqui está errado, porque é isso que eu sirvo, sabe? Ou então vou dar aula, fico quieto, mas se eu vou entrar no debate, eu me sinto um pouco nessa obrigação, eu fico um pouco constrangido até quando elogio, assim. Eu acho que não é a minha função é a função do professor que entra no debate público,
tem um pouco esse negócio mais ácido que eu posso ter. Que o cara do mercado às vezes não pode ter, que o cara do governo não pode ter, que o cara que está numa empresa às vezes não pode ter. Eu posso, a gente tem meio que um salvo-conduto, né? Mesmo quando você fala um absurdo muito grande, as pessoas dizem, mas o cara é acadêmico, não tem problema. Você se sai um pouco. Então, ele tem estabilidade, tá tranquilo. Só vou defender minha classe aqui. A gente pode e deve ser crítico, só não pode externar as críticas, né, várias vezes. Mas a gente precisa olhar tudo de forma bastante crítica e criteriosa para não cair num conto, né? Que nem já tiveram tantos contos por aí. E até para tentar antecipar aí a mudança de tendência, porque é aí que vem a grande pancada, né? Falando uma tendência de queda, né? Então a gente olha tudo com muito ceticismo, assim, a gente fica sempre torturando ali e fica... Tanto que, eu fui um dos caras que mais fiquei maluco aí nessa pandemia, com a quantidade de loucura que veio surgindo, plano pro Brasil, não sei o quê. Para tudo, pelo amor de Deus, para tudo e volta o que era antes, porque, assim não dá. Mas mesmo antes, assim, a gente vê tudo isso que você está narrando, a gente concorda e vê acontecendo, também analisa tal, para entender se a gente deve continuar comprado, não continuar comprado. Só que até, voltando ali a questão do otimismo da Bolsa, né, eu até tenho que fazer um parênteses que não tem tanto a ver assim com não é tanta, vamos dizer, não é tanta boca para fora, não é um otimismo de maluco, assim. O que acontece é o seguinte, quando você olha a Bolsa, o índice Bovespa, e abre ele, destrincha ele, aí você vai ver que tem razão para subir. Porque, por exemplo, tem boa parte dele que é commodities. Aí você pega Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce hoje, com a combinação minério e dólar, está num dos valuations mais baratos da história. Ela gera 15%, 20% de caixa por ano, é uma loucura, assim. A empresa se paga em 5 anos. Uma Petrobras, com petróleo retomando, a mesma coisa. Bancos estão muito baratos comparado ao valor histórico. Apesar da Bolsa estar em 100 mil pontos, se você olhar bancos estão lá embaixo ainda não andaram. O setor que ficou realmente caro na Bolsa agora, nessa pandemia, e que, óbvio, contribuiu para essa alta do índice, mas ele é menor do índice do que bancos e commodities, é o setor mercado interno, varejo. O varejo enlouqueceu, assim, o varejo pirou, perdeu as estribeiras, perdeu o teto, foi embora. Então você vê assim, umas empresas que não fazem muito sentido. O valor delas como B2W, Magazine Luiza, são empresas que estão antecipando muito o lucro, né? O lucro futuro. Então, eu queria dizer que assim, 70% da Bolsa, apesar da Bolsa ter voltado, 70% da Bolsa, quando você olha a relação preço-lucro das empresas, ainda não está nenhum absurdo. O que está absurdo mesmo é esses outros 30% aí que antecipam muita melhora. Não, é só para deixar claro, viu? Assim, eu sei que o pessoal do mercado é muito sério. Eu fiz fundação nos anos 90, então eu acho assim, vários dos meus amigos, alguns dos melhores da turma estão no mercado. Agora eu falei assim, vocalizar, que para vocês é mais complicado, porque vocês não têm que entrar nesse bate-boca, né? A gente não tem porquê, né? Inclusive, o cara típico de mercado, sempre que me pedem dica de mercado, eu digo, eu não dou. Vai para um gestor, vai para um cara que está no mercado. Eu sou professor, eu estou aqui lendo artigo, lendo paper, vendo dado que eu gosto. Como é que eu vou te dar essa dica? Tem que ser um cara, como você falou, que conhece o mercado, conhece a composição. Professor, a não ser que seja muito peculiar, não acompanha isso, não. Então, o mercado é fera. Eu falo, de vocalizar mesmo, essa facilidade. Eu sei que no governo está cheio de cara de primeira. Assim, o Adolfo está lá, meu amigo, amigão, cara que eu tenho maior consideração. Mas ele não pode sair falando tudo na telha dele, né? Nem contra, nem a favor. Nesse sentido, o professor... O mercado... Uma analogia do mercado que uns colegas nossos da Mar Asset usaram, eu acho perfeita. Eles falaram, cara, o mercado é um mar que você não consegue prever, você não consegue controlar, você consegue observar e aí você tem que tentar identificar quais são as melhores ondas e surfar. Isso. Então, essa que é a nossa função, é entender que o mercado é um bicho que você não controla, aleatório, ficar absorvendo aquilo ali, observando, achar a onda, esperar a onda boa, porque tem muita onda ruim no meio do caminho, e aí surfar a onda boa. Então por isso que a gente é mais reativo mesmo, a gente fica mais observando do que tentando fazer alguma coisa, porque não leva muito a lugar nenhum. Tem que ser isso. Eu acho bom que você criticou logo a Magalu, mas não falou da Via Varejo. Porque eu tô comprado, pô. Todo mundo comprado. Tá todo mundo comprado. Vale 30.
Mas você falou um negócio interessante, que a Bolsa Brasileira está muito barata em alguns aspectos, né? Por outro lado, se você olhar ela em dólar, ela está mais barata ainda, né? Por Exato. que a gente não tem essa tendência de olhar a nossa bolsa considerando a variação do dólar, por exemplo? Por que isso é tão Eu pouco acho que, feito aqui no Brasil? eu acho que na real, não deve ser olhado em dólar a bolsa. A bolsa deve ser olhada em reais, na minha opinião. Na minha opinião, tem muita gente que fala, mas aí a bolsa é deflacionada. Não, a bolsa deflacionada é a bolsa deflacionada. A bolsa em dólar é outra coisa. É óbvio que as duas ficam mais baixas, mas uma vez que boa parte das empresas tem as receitas em reais, os custos em reais e tal, eu não sei por que olhar a bolsa em dólar, né? O que eu acho que a discussão suscita é se esse dólar está no lugar dele. E aí a gente tem uma opinião bem forte de que ele não está. Inclusive, até o que eu comentei no iníciozinho da nossa live, é que é um fato novo para o Brasil que a gente está. Quer dizer, não é novo porque 2010, 2008, 2009, 2007, aquele último ciclo do boom das commodities, isso aconteceu, mas por uma situação específica que era o boom das commodities, né? Hoje em dia, sem boom das commodities, com dólar nesse patamar, a gente está com déficit de conta corrente zerado, né? E aí você, ali perto de R$6, eu acho que zera completamente, né? E, inclusive, o negócio está tão doido que você falou da Via Varejo, mas, por exemplo, a Via Varejo, ela é dona da Bartira, Móveis Bartira. O dólar, aparentemente, está tão fora do lugar que a Via Varejo está vendendo Móveis Bartira para Miami. Então, o cara está exportando Móveis Bartira para os Estados Unidos. Então, isso é um exemplo de que a gente realmente parece que esse dólar, aí até gostaria de ouvir a opinião de vocês, mas a nossa opinião é que esse dólar, a gente, por algumas métricas, que a gente usa algumas contas que a gente faz de paridade de poder de compra, não sei o quê, o Tariq lá que tem todas as contas, a gente vê um dólar justo mais perto de 4,80 por ali. Hoje caiu forte, né, inclusive. Mas uma coisa que nos dá conforto naquela história lá de trás da inflação é que o dólar é uma das variáveis que normalmente leva a inflação embora, né? Então, você tem alguma crise, alguma coisa, você tem o overshoot cambial, e aí isso aí estraga tudo, né? Porque a inflação vai embora e tudo mais. E o que é diferente agora, dessa vez que a gente observa, e por isso que a gente tem uma posição comprada em real, é que pode acontecer de novo de você ter o estresse, só que você vai ter o estresse com déficit de conta corrente zerado e com reservas muito altas, né? Então, a impressão que dá é que o overshoot cambial agora não seria tão grande. Poderia ter overshoot cambial, mas de repente de 5 para 6 foi o overshoot cambial que teria, né? Que já é bastante coisa, é 20%, né? Mas o que eu quero dizer é que assim, parece que não tem mais muito para onde esticar. É por isso que a gente começa a ver uma simetria para o outro lado. Se a atividade acelerar, que nem promete, aí eu acho que a moeda é muito mais diferencial de crescimento do que qualquer outra coisa. Quando eu olho todas as variáveis que influenciam o câmbio, para mim, a que domina é a diferencial de crescimento. Né? Para mim, muita gente. Então, se o crescimento acelerar, e aí Estados Unidos eu não sei o que vai ser, mas a gente acredita que esse real aí pode vir para baixo. E aí explica um pouco disso que você falou, né, da Bolsa em reais. Então, na verdade, assim, olhando as empresas, eu não acho que faz sentido olhar... Da Bolsa em dólar, desculpa. Olhando as empresas, eu acho que não faz sentido olhar elas em dólar, mas, por outro lado, eu acredito que o dólar está fora do lugar. Eu acredito que esse dólar deveria estar mais perto de 4,5, 4 e pouco. O que você acha, professor? Não, eu acredito assim, que essa leitura de vocês, eu acredito que seja uma leitura presente em boa parte do mercado, porque isso explica um pouco até o que está acontecendo. Se as pessoas acham que o dólar vai descer, vale a pena botar dinheiro, porque aí eu concordo contigo quando você diz, olha, as pessoas vivem real, as empresas vivem real, mas para investidor, né, um investidor internacional, ele vive em dólar, ele não vive em real. Então ele vai querer olhar sempre a remuneração do ativo dele contra a expectativa de desvalorização da moeda. Aí até uma discussão que às vezes eu tenho, o pessoal fica calculando juros real como juros menos inflação, isso em certas circunstâncias. Se você é um investidor internacional, a tua remuneração que interessa não é a inflação brasileira, você não vai comprar coisa no Brasil. A tua remuneração que interessa é quanto você ganhou vis-a-vis o que você teria ganho em dólar, né? Pode pensar grosso modo assim. Então, eu acredito que tem essa expectativa. Agora, se ela vai se realizar, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é porque eu realmente acho que é o centro da questão. Nós vamos voltar para a questão da estabilidade macro no final. Se o governo mostrar que vai conseguir garantir a política fiscal, a sustentabilidade da política fiscal, eu acho que o cenário pode ser esse. O câmbio desce,
Acredito que o mercado está apostando nisso, por isso que está subindo, porque as pessoas estão um pouco apostando nisso. É bom que as pessoas estejam apostando nisso, mas tem um outro cenário, que é, se parecer que vai desandar, é muito rápido. Aí você vai ter o que aconteceu, aquela disparada, e pode ser que ela não volte. Então, no fim das contas, nessa parte macro, eu acho que hoje tem a parte micro, que é a parte finanças, que é outra, mas nessa parte macro, a variável-chave vai ser a capacidade do governo de convencer que a política fiscal tem sustentabilidade. Isso é uma construção, não tem um indicador, as pessoas às vezes falam muito dívida PIB, faz parte do argumento, mas isso é um trabalho do dia a dia, o governo está fazendo isso. Se perder essa noção, eu insisto, pode ser ladeira abaixo muito rápido. Eu sei que a gente tem um colchão de reservas forte, mas se desanda, meu amigo, não tem reserva que segure. E aí você sabe mais do que eu, você sabe que o que tem de dólar rodando o mundo, 300 bilhões que nós tenhamos ou coisa parecida, voa. O dinheiro vai embora numa velocidade alucinante, entendeu? Então, assim, eu não quero isso, mas tem esse risco. Eu acho assim, o juros do Brasil está baixo. O juros do Brasil está baixo. Então, para você botar dinheiro no Brasil hoje, pensa como investidor internacional, não estou pensando em inflação. Para você botar dinheiro no Brasil hoje, você tem que estar apostando no real. Se não é loucura, se não tira. Se você acha que o real vai desvalorizar mais um pouquinho que seja, joga teu dinheiro em título americano, bota dólar debaixo do colchão. Até vou te falar o seguinte, você está com a impressão errada. O mercado ele é comprado em dólar, sabia? O mercado não é vendido em dólar. Essa é uma posição contrária nossa. Por quê? Porque o dólar sempre foi um hedge para a posição em bolsa, porque por isso que você comentou, né? Quando tem algum problema, o dólar sempre escapa rápido, então ele é um bom hedge. Só que historicamente foi um hedge caro, por causa do diferencial de juros, né? O cupom cambial era, sei lá, 5, 6, 7%. Agora que o cupom cambial está 1, quase 0, virou um hedge óbvio. Então, todo mundo está usando o dólar como hedge. Eu acho que talvez isso explique por que ele ainda ficou tão alto, né? Eu acho que as pessoas agora, na média, já foram diminuindo, mas entendi. É isso. Historicamente, a galera fica apostando que o real vai depreciar como proteção para a posição em bolsa. E o gringo, o que você falou é perfeito. Assim, o gringo, hoje em dia, não tem mais por que vir para o Brasil para investir em portfólio. Não dá. O cara vai... Não justifica o carrego em função da volatilidade da moeda. Então, para ele vir, ele tem que vir para investir, para fazer investimento direto na economia. FDI, né? Ele tem que vir para investir em planta, para investir em ativo real. E para fazer isso, ele tem que ver o crescimento chegando, né? Por isso que eu acho que o crescimento retomar é tão importante para esse dólar não escapar, né? Para esse dólar recuar. Né? Mas, inclusive, esse ano, o investidor estrangeiro já tirou 60... Agora eu vou falar o número, saiu uma grana. Mas saiu muito dinheiro. Assim, não, a última vez que eu vi era mais de 50, já estava mais de 50. Acho que foi 60 bi até agora. Mas a impressão que eu tenho é que isso parou, não? Assim, eu não acompanho o dia a dia do mercado. Eu acho que esse mês agora foi horrível, tá horrível também. Então fica preocupado. Sério, fica preocupado. Essa saída é ruim, essa saída significa que o pessoal está duvidando. Isso não é bom. Certeza. Mas você vê que a bolsa está subindo porque o fluxo de investidor, pessoa física, está tão forte que está engolindo o investidor estrangeiro. Isso também é resultado da queda na taxa de juros. Isso também é resultado da Selic 2%. Esse fenômeno eu peguei. Né? O pessoal está indo para... Não, porque tem que ir, porque agora é o que eu digo. Ver quão frágil é essa construção. Principalmente se sai dólar muito forte. Se o Banco Central começa a reagir, você tem uma elevação de juros, arrisca esse pessoal sair de uma vez. Porque esse pessoal entrou... Então, assim, é uma construção muito frágil. De novo, tomara que dê certo. Eu fico na maior torcida que dê certo. Eu estou no Brasil, meu salário é em reais, então eu estou preso em real, não tem para onde correr. Mas preocupa um pouco essa fragilidade da construção que está acontecendo. Sabe? Por exemplo, o Banco Central, às vezes, você vê entrevista dos caras do Banco Central, eles talvez estejam confiando demais no real. Eu já vi gente do Banco Central dizer que o real estava virando moeda de hedge. Aí você diz menos, né, amigo? Menos. Você não vai fazer hedge em real. Aí o depoimento bate com essa impressão. As pessoas ficam com o pé atrás. E isso é que vai dar a dinâmica
pós-crise, né? A gente pode ir bem, eu torço para que vá bem, tem possibilidade de ir bem, mas a gente pode estar também, se for mal conduzido, a gente pode ir na beira de um desastre, e aí não vai ter Paulo Guedes que segure. Não vai ter, volto a dizer, se começar com essa história de tem que fazer investimento, tem que fazer não sei o quê. Olha, não sou contra o investimento. Agora, como você falou, é para crescer. Por que os investimentos passados foram ruins? A gente não resolveu nada ainda. Eu sou professor, mas também sou gestor, porque eu fui diretor, fui chefe. O investimento público é insano. Você investe mal por definição. Você sabe que vai fazer um prédio, você sabe que vai construir uma construtora, você contrata a construtora que não vai terminar o prédio. Você sabe disso. O gestor sabe, ela não tem bala na agulha para isso. Ela ganhou por preço para quebrar e fazer uma nova licitação. É essa a realidade. Então, me preocupa muito. Que absurdo, né? Mas é isso. Qualquer gestor público sabe disso, entendeu? Então, assim, é essa fragilidade que, assim, eu entendo uma construção boa, como você está dizendo. Agora, quando você me diz, o dinheiro está saindo, o pessoal está comprado em dólar, o pessoal está olhando para dólar, eu digo, então o pessoal não está confiando tanto. O pessoal não está, não. E essa confiança é fundamental. Agora, confiança, e aí é outro ponto que eu, de vez em quando, tenho conflito com alguns colegas, confiança não se ganha no grito. É claro que tem um lado aí importante, digamos, de como o pessoal gosta de falar, não racionalidade, tá. Eu não estou negando isso, não. Mas no final do dia, meu amigo, o cara faz conta. E essa conta é que tem que ser boa, entendeu? Essa conta tem que abrir. Se ele faz a conta e ele vê que não vai dar, não tem pra onde correr. Vai ser ladeira abaixo, entendeu? Então, assim, tá um equilíbrio. Se continuar esse equilíbrio, é bom, concordo contigo, a gente tem uma possibilidade de saída aí, mas não vai ser fácil manter esse equilíbrio, não. O governo vai ter que trabalhar bem e eu não sei se o governo está disposto. O que eu tenho dito, conversado com meus pais, é que foi uma aposta de altíssimo risco e altíssimo retorno. Se der certo, vai ter um busto do Paulo Guedes na frente de cada faculdade de economia do Brasil, né? O homem que mudou o arcabouço macroeconômico. Se der errado, o cara vai ser outra Zélia da vida. Né? Quer dizer, Zélia não vai ser, mas vai ser bem diferestado por isso. Né? Se der certo, até os caras do Bresser lá, o novo desenvolvimentistas, que chama aquela turma do Bresser, vai ter que fazer a estátua do Guedes. Porque o Guedes vai entregar tudo que eles sempre pediram. Porque se fosse, o que eles pediam? Câmbio desvalorizado e juros baixos. O Guedes está entregando isso. Câmbio desvalorizado e juros baixos. Então, exatamente. Se ele conseguir entregar isso mesmo, eu até brinco, né? Vamos ser nós que vamos dizer, Guedes, o que foi isso aí? Não estava no combinado esse negócio, né? O pessoal lá, a turma do Ciro Gomes lá, que tem que desvalorizar o câmbio por causa da indústria. Se o Guedes conseguir entregar esse combo, ele está realizando o sonho desses caras, e que eles nunca conseguiram. Toda a vida que eles tentavam, eles jogavam a inflação. Estritamente falando, era o objetivo do Manteiga e da Dilma. Era entregar, desvalorizar o câmbio e baixar juros. Só que eles perderam o controle do negócio. É isso que eu digo, é uma equação delicada. É claro, aqui é meu viés. Eu confio muito mais no Guedes do que no Manteiga, entendeu? Nada pessoal. O Guedes, eu acho que é um cara que está milhares de passos à frente. Mas ainda assim, ele está pedindo uma tarefa muito difícil e que foi muito dificultada pela pandemia e o inevitável aumento do gasto e do déficit. Era inevitável, não dá para criticar isso, não. Olha que eu sou chato a beça, cara, eu estava criticando tudo. Mas essa não dá, não. Nem para mim, não tinha como controlar o gasto agora. Acho que a única crítica que dá para fazer é que foi muito lenta a velocidade de empréstimo, dos empréstimos das empresas, né? Não, essa parte, sim, eu tenho até feito essa crítica. Na parte das empresas, eu acho que eles bobearam. Também o sistema bancário talvez não tenha sido tão ágil, mas houve um problema. Mas na parte fiscal, que pega mesmo o fiscal, eles entraram forte. Não sei se vão saber sair. É outro problema que a gente tem, aparentemente. E toda essa discussão, né? Exatamente. Fica permanente auxílio, não fica auxílio permanente. Exatamente. Se ficar, olha, com todo respeito a quem defende, eu sei que isso pega fogo aí em Twitter, principalmente no Twitter, no Facebook nem tanto. Cara, se você deixar um auxílio de R$600 permanente, rapidinho R$600 vale os 200 que era o Bolsa Família. Entendeu? É verdade. Você vê a estimativa de custo, é insano. Então vai ter que sair dessa. Como é que ele vai negociar isso com o lado político? Porque o pessoal político já viu que isso é bom, né? É óbvio que isso é bom. Então, esses desafios que eu estou dizendo, sabe, Felipe Luiz, vai ter que ter uma habilidade.
Com exceção do Partido Novo, todos os partidos na Câmara entraram para a frente ampla em defesa da renda básica, né? Pois é. Mete uma renda básica de R$600, como tem gente falando, vai ser muito difícil segurar essa bomba. É um aumento de gasto considerável em cima de uma dívida pública que já está alta. Vai ser complicado, entendeu? Aí não adianta, o Guedes não vai fazer milagre, depois não adianta nem brigar com o cara. Tem uma última questão que eu queria levantar, que eu acho importante, que diz respeito ao Banco Central, né? A atuação do Banco Central, que possivelmente vai acabar criando uma espécie de quantitative easing tupiniquim aqui, né? De o Banco Central ter de agir para comprar título público ou mesmo ativos, né? E não só a queda de juros, mas esse tipo de atitude acaba empurrando as pessoas para a Bolsa, né? A Bolsa acaba ficando como única alternativa. E dizendo isso numa Bolsa de Valores que a gente tem, que é do tamanho da Bolsa da Mongólia, em termos de números de empresas, né? Vocês acham que isso pode acabar sendo positivo para o país, no sentido de que mais projetos vão começar a acessar a Bolsa e projetos de longo prazo vão conseguir uma captação de recursos maior? Ou a preocupação de que o Banco Central exagere na dose é maior? Quer começar, professor? Pode ser. Eu acho assim, preocupação sempre tem que ter. É saudável ter preocupação com o Banco Central exagere na dose. Eu vi declarações do presidente do Banco Central dizendo que, bom, deixa lá, mas não é a hora, a gente não quer seguir por esse caminho. E acho que ele está sendo sábio. Eu acho que falta muita estrutura até institucional no Brasil para abrir uma porteira desse tamanho. O risco aqui é nós voltarmos a uns 30 anos aí no tempo, onde o Banco Central saia financiando tudo. Desde governo, empresa amiga, etc, etc. Isso seria, aí seria assim, basicamente, tudo que a gente conseguiu fazer desde os meados dos anos 80, quando acabou contra movimento com o Banco do Brasil, depois enquadrou os bancos estaduais nos anos 90, tudo isso, se isso for levado adiante. Agora, torcer para que não volte, tenha confiança no Banco Central. Agora, esse negócio de confiar em Banco Central é perigoso, amanhã muda. Sabe, amanhã o Bolsonaro tem uma raiva aí qualquer, bota outro cara, vou fazer uma brincadeira, porque é óbvio que isso não vai acontecer, até porque não tem idade, mas aí ele bota o Delfim no Ministério da Economia, o Delfim bota um cara lá no Banco Central, e vamos brincar de anos 80, de anos 70, né? Estatal pega, o Banco Central cobre aqui e tal. Então, eu acho um perigo gigante. De novo, eu entendo, você está num momento muito crítico, a gente está com problema de crédito, o Banco Central precisa dessa ferramenta, mas eu acho que o ideal era não usar. Em relação ao efeito, sim, deve empurrar as pessoas para a Bolsa, mas tem que tomar cuidado com isso também, porque isso forma bolha. Eu não vou tirar a onda aqui de austríaco, pessoal, eu não estou, né? Eu acho legal o pessoal austríaco, acho que tem umas ideias boas. Eu leio Hayek, eu gosto, acho que é um cara que tem muita contribuição e outros, mas bolha existe. E política monetária causa bolha. Não vamos negar isso também, não vamos fechar os olhos para a realidade. Eu sei que o problema de falar de bolha é que é aquele negócio, né? Se você sabe que tem uma bolha, então, ou não é uma bolha ou você está errado. Porque quando a gente sabe mesmo que tem uma bolha, ela estoura. A bolha a gente só sabe depois que ela estoura. Pô, essa é boa. Você não tem que saber que é uma bolha. Eu garanto que é uma bolha. Meu amigo, tem alguma coisa errada aí dentro, entendeu? Porque quando se identifica uma bolha, ela estoura, não tem para onde correr. Então, eu não vou ficar aqui prevendo bolha, mas que há um risco desse tipo, e isso também não é bom. São poucos Estados Unidos. Como é que sai lá daquela confusão? Como é que sai? O Fed tem lá seus dramas. Agora, os Estados Unidos é outro patamar de política monetária, é outro patamar institucional. Aqui no Brasil, se abrir uma porteira dessas, eu não vou botar nome em presidente, porque isso quer dizer que é o Bolsonaro, quer dizer que você está criando uma situação institucional. E nós já vimos o que um governo pode fazer no Brasil em termos de irrigar a economia com dinheiro para projeto ruim. E aí, projeto ruim, minha área é essa, eu sou de crescimento econômico, e para mim, assim, projeto ruim é uma das coisas que mais mata crescimento do país. Aí eu vou encontrar lá o argumento do Luiz, olha, se você comprometer crescimento, aí não tem mágica que resolva, né? Nem o lado fiscal, nós vamos ter que crescer. Nem o lado fiscal, exatamente. Então, eu acho perigoso, instrumento perigoso, assim, volto a dizer, eu confio no Banco Central, espero que ele não use, mas o instrumento é perigoso e tomara que seja revisto o mais rápido possível.
Eu também estou em linha com o professor aí. Eu espero que tenham isso lá na prateleira para usar num momento de ultra estresse, mas que não use isso tão cedo, né? E estou aqui advogando contra mim mesmo, que fica reclamando todo dia que a curva está muito empinada, né? E é bizarro a inclinação da curva. E isso aí, professor, é mais uma amostra da desconfiança do mercado de que esse arcabouço vai funcionar. Se o mercado não desconfiasse, a gente está falando do DI janeiro 23 ali, acima de 4, do DI janeiro 24 acima de 5. Então, assim, se o mercado quer prazos curtos, né? 2 anos quase só, janeiro já está 2 anos e meio à frente. Se o mercado não desconfiasse tanto, a curva já estaria menos inclinada. A inclinação da curva está no máximo, está num dos maiores níveis da história. Então, isso mostra. Então, assim, eu estou advogando contra isso no sentido de que eu acho ruim ele ir lá e meter a mão para tentar desequilibrar essa curva na marra ou tentar comprar título privado também que esteja com o juro muito aberto. Eu acho que é um instrumento válido, por outro lado, para um momento de ultra estresse, que é o estresse de liquidez, né? Que é aquela coisa, né? Quando bate o estresse de liquidez, é a hora do Banco Central entrar atuando com força. E aí ele tem que ter todas as ferramentas disponíveis no mundo, e essa é uma ferramenta que ele não tinha. E aí você pode, sim, num evento desse, comprando o bonde de uma empresa boa, que está muito estressado porque acabou a liquidez, pode acabar salvando essa empresa, né? E salvando empregos, salvando tudo. Então, essa é a utilidade que tem. Agora, para usar agora, eu acho que já passou o momento faz tempo. Foi mais uma daquelas coisas que demorou muito para ficar online, né? Que, é muito tempo de discussão. Acho até que demorou para ficar online de propósito, quer dizer, vamos aprovar essa medida aqui com calma para só dizer que, entendeu? Para não ter que usar, mas eu acho que não é para usar, não. Agora, nesse momento, não mais. Você sabe que numa conversa dessas eu arranjei confusão. Não é confusão, não, mas eu provoquei o cara, um amigo meu, que é economista, que tem muita raiva do Bolsonaro, é dessa turma aí, é o pior cara do mundo e tal. E daí ele estava defendendo essa medida, e eu olhei para ele e disse assim, cara, mas eu estou impressionado como você confia no governo, hein, cara? Você tem uma confiança no Bolsonaro e do Guedes, você realmente acha que é seguro, você vai dar isso para eles e confiar nos caras. Aí o cara ficou puto com isso. Você não pode falar isso. Você que apoia. Não apoia ninguém, eu só estou dizendo. Ele defende Banco Central independente, né? Igual a Marina Silva em 2014. Pois é, mas você está dando uma arma para o governo que pode, se bem usada, mas que pode fazer um estrago gigante. É muita confiança nessa turma, entendeu? Mas o governo já falou que empresas, que a prioridade são micro e pequenas empresas, desde que elas tenham um rating na S&P de, acho que BB negativo, né? Então, tá tudo certo. É só a padaria aqui da esquina contratar a S&P, fazer um rating ali legal, e o Banco Central é sócio. Maravilhoso, tá tranquilo. Mas eu queria agradecer a presença dos dois, acho que a gente falou bastante aqui, tentando entender a colocação da Bolsa dentro da situação da economia brasileira. Eu acho que o Fernando explicou bem por que a Bolsa de fato está barata, né, considerando alguns aspectos. E eu acho que nas últimas semanas a gente teve esse estresse de influencer resolvendo falar que Bolsa não serve para nada. A gente conseguiu concordar aqui de que, de fato, isso é importante para o país nos próximos anos, né? Mas muito obrigado pela presença dos dois. Eu que agradeço o convite. Obrigado, prazer, professor. Saudações alvinegras. Saudações alvinegras, isso aí. O Vitor Luiz voltou, hein? Vitor Luiz voltou. Já pode separar a caneca. Prepare, vamos nós, entendeu? Obrigado pelo convite. Sempre que você quiser conversar, eu gosto sempre de conversar com você. Aqui. Obrigado. Muito obrigado, Felipão. Prazer participar da sua live, cara. Muito legal. Valeu. Grande abraço. Vou encerrar aqui.